Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus, externar minha gratidão a todos os inscritos aqui do canal Rascunho DBD. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que nos acompanham, não é? Você, se ainda não é inscrito e está passando aqui pela primeira vez, você pode se inscrever, não paga nada, obviamente, e ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like para que ajude o canal a desenvolver o seu trabalho. Deus abençoe a sua vida. Vamos para a nossa aula. Nós estamos estudando, vamos estar comentando a lição de número 10 da classe dos jovens, e nós teremos esse primeiro trimestre de 2024, estamos estudando sobre as doutrinas dos apóstolos, o fundamento das doutrinas dos apóstolos. O comentarista colocou aqui um texto no capítulo 4, verso 11 de Efésios capítulo 4, verso 11, que diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, para profetas e outros para evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo, para que não sejais mais menino, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens com astúcias, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, crescemos em tudo naquele que ele é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Faz o aumento do corpo para que sejam edificados em amor. Então nós vamos estudar sobre a respeito dessas preciosidades da doutrina bíblica, advertindo aí a cada jovem sobre os perigos das falsas doutrinas, e assim sucessivamente, O texto nos aponta assim no versículo 14 e 15, diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcias, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E Paulo instrui a igreja de Éfeso que sejam maduros na fé e cresçam no conhecimento da verdade. Caso contrário, eles seriam como meninos inconstantes, sem segurança, levados por todo o vento de doutrina. Na tradução King James atualizada, diz que o objetivo não seja mais como criança, não seja mais como criança, que é levado por qualquer vento de doutrina. Então, essas ondas, nós vivemos aí, por outro lado, as ondas teológicas nem jogadas por cá ou para lá, para cá, vento de doutrina, pela malícia de certas pessoas, induzem e causam ao erro, são chamados isso de vento de doutrina, porque são modismos doutrinários que vai e vem, e enfim, sucessivamente. Hoje nós convivemos com um movimento chamado Movimento Church, Eu recomendo até no canal Rascunho Teológico, eu tenho 5 vídeos que eu lido desse tipo de anomalia que está surgindo. Na verdade já é antigo, Hoje nós também vamos ver, temos que lidar com os destemplados, os chamados também de desigrejados, e na internet tem pessoas trabalhando fortemente, investindo pesado nisso, no YouTube, tentando descaracterizar as doutrinas sacrossantas de Cristo, Só que o que era doutrina no passado é doutrina hoje, não mudou não, Devido à imutabilidade de Deus. A imutabilidade de Deus, ela é crucial para entendermos essas doutrinas falsas, Então nós vamos trabalhar em cima dessa proposta que está aqui para a gente entender um pouco sobre essa questão, certo? Então vamos para frente, Portanto, não saia daí, se inscreva no canal e vamos para frente. A tendências atuais de falsa doutrina. Nesse período pós-moderno, nós temos aqui alguns materiais sobre essa questão de pós-modernidade,
Deixa eu ver onde eu coloquei, tem bastante material sobre isso aqui, tá? Que nós estávamos estudando um tempo desse na classe dos adultos, e nós estamos vivendo com momentos, a igreja, eu chamo isso de choque de cultura, né? Com o que é falsa doutrina, afinal de contas? Existe isso, e essa falsa doutrina gera o vento de doutrina? Sim, positivo. Então nós vamos observar isso. O crente não conseguirá manter uma fé genuína se Deus não conhecer, se ele não conhecer as tendências e os desafios do seu próprio tempo. Nesse caso, esse tempo são os dias atuais. Eu costumo sempre falar, sempre dizer que precisamos ver o que está ao nosso redor, dentro da nossa sociedade. O que é doutrina? A doutrina é um conjunto de ideias e crenças que são ensinadas ou consideradas verdadeiras, né? A doutrina bíblica refere-se ao ensinamento que se alinham à palavra de Deus. A Bíblia que se alinha à palavra de Deus, a Bíblia, né? Já a falsa doutrina é qualquer ideia que acrescente ou retire ou contradiga ou anule a doutrina dada dentro da palavra de Deus. Por exemplo, qualquer ensino que sobre Jesus e negue o seu nascimento. Isso é um falso ensino. O seu nascimento virginal, no caso, né? É uma falsa doutrina, porque contradiz o claro ensino bíblico em Mateus 1, versículo 18. Já no primeiro século, depois de Cristo, né, a falsa doutrina já estava se infiltrando na igreja. Muitas das cartas do Novo Testamento foram escritas para tratar desses erros, a saber, Gálatas, Colossenses, Tito, 1 e 2 Coríntios, enfim, 1 Coríntios especificamente, né? Paulo exortou seu discípulo Timóteo para que se precavesse contra aqueles que estavam espalhando heresias, confundindo o rebanho. Ele diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus, e com o ensino segundo a piedade, é efetuado, nada entende, né? É infatuado e nada entende. Como seguidores de Cristo, não temos desculpa para permanecer ignorantes da teologia, porque temos todos os desígnios de Deus. Atos capítulo 20, verso 27. Ele está disponível para nós, a Bíblia está completa quando nós apresentamos a Deus aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Então é menos provável que sejamos levados por conversas suaves, falsos profetas e etc. e tal, quando conhecemos a palavra de Deus, né? E não devemos mais ser como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias, né, que induzem ao erro. É importante ressaltar a diferença entre a falsa doutrina e discordâncias denominacionais. Isso é um ponto importante. Diferentes grupos congregacionais veem a questão secundária nas escrituras de maneira diferente. Essas diferenças nem sempre são devidas a falsas doutrinas por parte de ninguém, né? Políticas de igreja, decisões governamentais, estilo de culto e etc. Estão todos abertos à discussão, isso aí, uma vez que não são diretamente abordados nas escrituras, né? Mas até mesmo questões abordadas nas escrituras que são frequentemente debatidas por discípulos igualmente sinceros de Cristo, né? Diferentes na interpretação ou prática necessariamente que não se qualificam necessariamente como falsa doutrina, e nem devem dividir o corpo de Cristo, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. A falsa doutrina é aquela que se opõe a alguma verdade fundamental ou aquilo que é necessário para a salvação. Encontre a seguir alguns exemplos aí, vamos observar alguns exemplos de falsa doutrina. O apagamento do inferno, né? A Bíblia descreve que o inferno é um lugar real de tormento eterno, o destino de todas as almas não regeneradas, conforme Apocalipse 20, versículo 15, 2 Tessalonicenses 1:8, entendeu? Uma negação do inferno contradiz diretamente a própria Bíblia, né? A própria palavra de Jesus, em Mateus 10, versículo 28, e Mateus 25, versículo 46, e é, portanto, uma falsa doutrina.
A ideia de que existe muitos caminhos também é uma falsa doutrina. Essa filosofia se tornou popular recentemente sob o pretexto de tolerância, né? Essa falsa doutrina afirma que uma vez que Deus é amor, esse é o problema. Ainda hoje ensinei na igreja que Deus não é amor. Deus é Deus de amor, né? Uma vez que se entender que Deus é amor, ele aceitará qualquer esforço religioso, desde que praticamente seja sincero. Tal relativismo cospe na face de toda a Bíblia, efetivamente eliminando qualquer necessidade do Filho de Deus de se tornar em carne e ser crucificado em nosso favor. Jeremias 12, versículo 17. E João, Evangelho de Jesus que João escreveu, capítulo 3, versículo 15 e 18. Também contradiz, né? Diretas as palavras diretas de Jesus, que diz que ele é o único caminho, né? João 14, verso 6. Outro ponto que é muito importante sabermos que é falsa doutrina é qualquer ensinamento que redefina a pessoa de Jesus. A doutrina que nega a divindade de Cristo, o nascimento virginal, sua natureza sem pecado, sua morte real e sua ressurreição física é uma falsa doutrina, né? A cristologia errante de um grupo identificam predominantemente uma seita, uma facção que possa alegar ser cristão, mas que na verdade está ensinando falsa doutrina. Até mesmo muitas denominações principais têm iniciado a rápida queda, a apostasia ao declarar que não mais se apegam à interpretação literal da Bíblia ou da divindade de Cristo, né? Isso vai ter que confrontar com 1 João, capítulo 4, verso de 1 a 3, que deixa claro que a negação à cristologia bíblica, quem faz isso é o anticristo. Então Jesus descreveu os falsos mestres dentro da igreja como lobo disfarçado em ovelhas, né? Em Mateus, capítulo 7, versículo 15. Então, jovens, podemos ver outro ensino que acrescenta também obras religiosas e humanas consumadas de Cristo na cruz como ingredientes necessários para a salvação. Esses ensinamentos podem até, por fora, ensinar a salvação, mas por meio da fé, mas ao mesmo tempo ele insiste em rituais religiosos, como batismo em águas, informando que é salvível. Alguns grupos legislam até mesmo penteando as opções de roupa, consumo de alimentos, e Romanos capítulo 11, verso 6, adverte contra as tentativas de misturar a graça com obras, né? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Então diz que somos salvos pela graça, pela fé, e nada que fazemos para acrescentar ou tirar dela. A Bíblia diz isso, né? Então que somos salvos pela graça. Outro ensino que é um vento de doutrina, uma heresia, uma mentira, é o ensino de que a presente graça como uma licença para pecar. Uma vez salvo, salvo para sempre. Essa falsa doutrina sugere que tudo que alguém deva fazer, né, para se justificar diante de Deus é acreditar nos fatos sobre Jesus, orar uma oração em algum momento e depois retornar ao controle da sua vida, da sua própria vida, com segurança no céu. E Paulo lidou com esse pensamento em Romanos 6 e em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, afirma que aqueles que estão em Cristo se tornam nova criatura. Essa transformação é em resposta à fé de crente em Cristo, que muda o comportamento exterior, conhecer e amar a Cristo e obedecê-lo, conforme Lucas 6, versículo 46. Né? Então é sábio reconhecer, são vulneráveis, somos a heresia e ter o hábito como Bereano tinham em Atos capítulo 17, verso 11. Esses de Bereia receberam a palavra com toda a avidez, examinando a Escritura todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então temos que estar atrelado à Bíblia, lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, jovens, para que possamos estar combatendo e não aceitando essas falsas doutrinas. Quando seguir o exemplo da primeira igreja, por exemplo, se tornam nossos objetivos, teremos êxito em evitar as armadilhas da falsa doutrina, conforme Atos capítulo de número 2, versículo 42, que diz assim: perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tal devoção nos protegerá e garantirá o que estamos no caminho que Jesus estabeleceu para nós. Então, precisamos ter
cuidado, tá? Com esse tipo de demanda. E assim sucessivamente. Então, voltamos então para a revista, né? Como se sabe o que é uma verdadeira, uma falsa doutrina, né? A Bíblia diz que faz sérios alertas sobre, a Bíblia faz sérios alertas sobre acerca de crente que se refere-se a presente século, né? Para que não se renda aos apelos mundanos, carnais e do seu tempo. O crente precisa ser capaz de identificar os seus males a fim de enfrentá-los e vencê-los, né? Bendito seja Deus. Então, podemos observar isso. A doutrina cristã, que significa ensino, conjunto central, tal, de ensinamento, tal, né? Os crentes podem usar para discernir a verdade, né? A Bíblia é o teste decisivo que os crentes podem usar ela para discernir a verdade da doutrina. Se é uma crença, um ensinamento está de acordo com a palavra de Deus, é uma sã doutrina. Se contradiz a Escritura, é falsa doutrina, né? Deus é a própria verdade, ele é completamente veraz e confiável, conforme Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 3, João, capítulo 14, verso 6, e João 17, verso de número. João, capítulo 14, verso 6 e verso 17. 1 João 5, 20. A palavra de Deus é verdade, né? Deus não pode mentir. A Bíblia também revela que Deus é imutável em sua natureza, o plano e ser. Como Deus não muda, os crentes podem confiar na verdade que nunca mudará, tá? Então a palavra de Deus, ela sempre foi o padrão para discernir a verdade do erro. Quando as pessoas da época de Jeremias, de Isaías, por exemplo, foram tentadas a seguir falsos mestres, o profeta os orientou para as Escrituras: consulte a lei e o testemunho de Deus. Eles não falaram de acordo com essas palavras, mas à luz deles, né? Isaías, capítulo de número 8, verso de número 20. Essa leitura que eu fiz está na tradução NLT, tá certo? Nova linguagem transformadora. A palavra de Deus é o critério objetivo pelo qual julgamos ser a doutrina verdadeira ou falsa. Infelizmente, muitas igrejas constroem suas doutrinas em terrenos estáveis, ensinos errôneos, e surge aí quando a Bíblia é ignorada, né? Descartada ou mal interpretada. Hoje, nos dias atuais, o negócio está complicado. Tem alguns movimentos tomando espaço, crescendo de forma avassaladora, né? Esse movimento Church que eu falei no início é um deles, que eles praticamente é proibir, né? Eles têm o jeito deles e o jeito de Jesus nada importa, né? Para eles nada importa. Esse mau ensino é aplicado, não são algo novo. Jesus respondeu, repreendeu os fariseus, os escribas fariseus, e ensinaram com doutrinas de mandamento de homem, né? As falsas doutrinas eram abundantes no tempo do Novo Testamento. Então as Escrituras nos diz que continuarão sendo ensinadas. Então Paulo adverte: pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentido coceira no ouvido, segundo os seus próprios desejos, ajuntarão um mestre para si. Estão fazendo isso. Estão criando igrejas de famílias, né? Só eles, bendito seja eles, glorificado seja o nome deles. É complicado. Se a nossa doutrina estivesse solidamente baseada nas Escrituras, podemos ter certeza de que estamos seguindo o caminho que Deus estabeleceu para nós. No entanto, se não estudarmos a palavra de Deus por nós mesmos, corremos risco de ser facilmente enganados. Paulo ensinou que um presbítero da igreja deve se apegar firmemente à palavra de Deus, de modo que tenha capacidade de instruir os outros na sã doutrina. A Bíblia inclui um sério aviso para não acrescentar e nem remover nada de suas palavras, né? Apocalipse 22, versículo de número 18 e 19. Em vez disso, Paulo nos exorta a manter o padrão da sua doutrina, que você ouviu de mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. A sã doutrina se refere aos ensinos, né, que estão em conformidade com a palavra de Deus, revelada de Deus. A Bíblia, por exemplo,
Então, as falsas doutrinas são ideias que acrescentam, subtraem, contradizem, tentam anular os ensinamentos bíblicos da palavra de Deus. Por exemplo, qualquer ensino que neguem o nascimento virginal de Jesus é uma doutrina falsa, porque contradiz aí o claro ensino. Podemos julgar como falsa doutrina que nega aí a existência do inferno com base em Apocalipse, nas próprias palavras de Cristo. Os ensinos que reafirmam que existem muitos caminhos para Deus se opõem diretamente à verdade e que Ele é o único caminho da salvação. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais bem equipados estaremos para julgar a doutrina e decidir se ela é verdadeira ou falsa, tá certo? Se é correta ou incorreta. A Bíblia nos ordena a fazer isso. Mateus 22, versículo 29, Romanos capítulo 15, verso número 4, 1 Pedro capítulo 2, verso 2, 2 Timóteo capítulo 3, verso 15. Então, é a Bíblia que nos manda examinar, não é? Em Atos capítulo de número 17, versículo 10, examinar as Escrituras todos os dias, para que se vê tudo eram assim mesmo, não é? Isso se tratava dos bereanos. Então, precisamos estar atentos para não cair nessas armadilhas dos ventos de doutrina, né? Outro ponto de partida, nos tempos de desconstrução, a pós-modernidade foi disseminada, né? Nós estudamos no trimestre passado, acho que foi no último trimestre, ou no penúltimo, sobre a desconstrução da masculinidade, da feminilidade. Isso tudo vem acarretando esse negócio depois da pós-modernidade, que foi disseminada principalmente pelos pensamentos de alguns teóricos, né, que representam a ideia desse tempo, que buscam afrontar a fé cristã. A ideia desse teórico é de que conhecimento errado, seja religioso ou familiar, não pode ser considerado uma verdade absoluta, pois é fruto da mente humana. Apenas para alguns teóricos pós-modernidade da palavra, o conhecimento pode e estarão relacionados de forma que o discurso não tem a intenção somente de comunicar, mas de estabelecer domínio e poder. Eles também propagam aí a desconstrução das bases pré-estabelecidas, base da família, né, que são apenas criações humanas, né? Então, a espiritualidade sem vida, a mentalidade pós-moderna traz consigo, e esse negócio tem afetado a igreja. Essa questão da pós-modernidade tem afetado, porque a igreja cai no choque de cultura. Você vê que hoje tem bastante coisa que está muito atrelado, muito junto, aprenderam, aplicaram, mudou. É um negócio difícil, né? E outro sim, para os tradicionais, essa igreja não volta mais, tá? O sistema de igreja antiga é muito complicado voltar, né? Porque, primeiro, a sociedade que estamos vivendo, ela está influenciando, e nós temos que influenciar e não ser influenciado, né? Pois ela defende o fim. Essa espiritualidade sem vida, ela tem sido mais nociva na fé cristã, na atualidade, pois ela defende o fim do padrão, principalmente o padrão bíblico. Logo, a verdade é particularizada, a autoridade é desrespeitada, a moralidade é circunstancial, ou dos relacionamentos são descartáveis. Então, a espiritualidade sem compromisso com a igreja local é um fenômeno pós-moderno que está no alma da maioria dos desvios doutrinários da atualidade de seus adeptos, né? Para minimizar a importância da espiritualidade, entretanto, desvinculam de qualquer compromisso com a denominação, até mesmo com uma liderança espiritual, né? Tudo isso faz parte dessa modernidade que está atrapalhando a vida de muitos, né? Então, a resistência do crente, né? Segundo tópico, o mundo a ser resistido. O crente é desafiado a vencer a tentação, o diabo, o mundo, e antes de se identificar a característica do mundo, qual o meio eficaz de vencê-lo, é preciso aí compreender que o apóstolo João quer dizer com o termo mundo. A palavra mundo na Bíblia tem algumas variações, mas aqui não, ela vem do grego, que é cosmo, que literalmente quer dizer algo ordenado, ou aquilo que se assume também em relação ao sistema ordenado, ou ainda um sistema mundano. Esse sistema representa muito bem o espírito do anticristo, cuja principal marca é de ser
contra tudo que se chama Deus. Ou seja, este mundo é inimigo de Deus e de seu povo e da sua palavra. Portanto, este mundo é a ser resistido pelo crente fiel. Então, um mundo sem fundamentos, por exemplo, qual é a característica do mundo atual? De que forma a fé cristã é atestada e desafiada atualmente? A respeito desse tempo, o sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman, ele caracterizou a pós-modernidade como uma sociedade líquida, cuja a marca principal é a fluidez, isto é, que não são sólidos, das relações e seus mais variados aspectos, resultando assim a falta de comprometimento e relacionamento sem profundidade, descartável. Nesse contexto de instabilidade e ausência de fundamentos sólidos, a doutrina cristã é colocada à prova a todo tempo. Aliás, foi previsto pelo apóstolo Paulo a falar do seu período, por ele chamado de tempos trabalhosos, Então, o justo diante do deslocamento ou de deslocados funcionamentos estruturais da vida, remota, em tempos bíblicos. Portanto, assim como o salmista e o profeta Abacuque foram desafiados, os crentes da atualidade também são e devem manter firme na fé. Mesmo em um mundo sem fundamento sólido. A vitória que vence o mundo é a nossa firmeza em Cristo Jesus. Terceiro tópico diz: ame o Senhor, ame a sua palavra. Então precisamos estar atrelados a Deus, cuidando da nossa fé, trabalhando para e crendo e trabalhando para uma estrutura de fé que uma vez foi dada aos santos. Precisamos cuidar disso. Nós somos criados para amar, mas amar a verdade e trabalhar dentro da perspectiva bíblica, Então, para não ter afeição com bastante coisa que estão achacando aí, a igreja, que é oferecido aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, e por que não dizer, até mesmo os idosos estão caindo em armadilhas totalmente desnecessárias, descabidas, e que não tem nenhum teor de Deus nesta conjuntura. Tá certo? Precisamos tomar cuidado com essas demandas. Então, esses ventos de doutrina, eles vêm de forma sutil, e muitas vezes, e vêm atrapalhando, sim, a vida da igreja. Tá certo? Essas doutrinas falsas, dentro desse contexto, nós vamos achar bastante informações com respeito a esse confronto entre a doutrina bíblica e a doutrinação do mundo moderno, Porque parece que se você não segui-lo, você é o careta da história, Então, a pós-modernidade é um problema, que não ajudou muito, dentro desse contexto, Mas é claro que dentro da nossa cultura, precisamos entender a sociedade que está ao nosso redor. A igreja precisa amadurecer dentro disso, Nós temos um livro de Zygmunt Bauman, por exemplo, ele vai falar sobre o mal-estar da pós-modernidade, Então, esse mal-estar da pós-modernidade, você encontra algumas porções na internet, mas na Amazon tem, uma nova edição que lançaram recente, Se você procurar aqui na Amazon, você vai achar, tá certo? Vamos dar sequência aqui para o vídeo não ficar muito grande e vamos ver o que está dentro da nossa perspectiva. Essa questão de mal-estar, o Zygmunt Bauman, ele trabalha dentro da proposta que em 1930 foi publicado em Viena um livro chamado inicialmente de A Felicidade na Cultura, e depois rebatizado como uma das mais... o autor era de Sigmund Freud, que simultaneamente foi publicado numa tradução à igreja, e Freud surgiu o título de O Mal-Estar do Homem na Civilização. E aí vem começando essa tal de modernidade, pós-modernidade, e assim sucessivamente. Aí nós temos o sonho da pureza, os grandes crimes, frequentemente parte
de grandes ideias. Poucas grandes ideias se mostrarão completamente inocentes quando seus inspirados seguiram tentar a transformar a palavra em realidade. E isso nós temos hoje na atual conjuntura. Nós temos bastante situações assim embaraçosas dentro desse contexto, fazendo acreditar que não tem mais inferno, querendo fazer acreditar que servir a Deus é um fator relativo, e assim é um monte de anomalia que não te satisfaz em nada, senão trazer problema. Então precisamos tomar cuidado para não cairmos nesta falácia, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando poderosamente em nossos corações. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas. Bendito seja o nome de Jesus. Na próxima aula estaremos estudando lição de número 11, a doutrina deve fazer parte do culto. Deus abençoe a todos. Em nome de